Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando aí, debatendo sobre temas aí de relevância para a luta nacional e principalmente para a luta internacional. E um tema aí que o Mesa de Debates, né, é caro aí para gente e é caro aí para, né, todo mundo que luta por um outro mundo, é o tema, né, de Israel e Palestina, né, que está aí numa fase nova no conflito, né, e que a gente vai conversar aqui com o Fábio Bosco, né, para entender sobre essa situação, né, de Israel e Palestina, como que ele vê, e também falar aí, né, da perseguição aí da extrema-direita contra os ativistas militantes que lutam pela essa causa. Mas antes disso, Fábio, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa tarde a todos os participantes aqui do Mesa de Debates. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Fábio Bosco. Eu estou vinculado à causa palestina há muitos anos, desde 1982, quando houve um massacre em Beirute, nos campos de refugiados de Sabra e Shatila. Houve grandes manifestações em São Paulo, e eu era estudante secundarista, e naquele momento eu me liguei da causa palestina e permaneço até hoje. Eu sou também integrante da Central Sindical e Popular CSP com Lutas e do partido PSTU. Perfeito. E o Fábio, recentemente, né, teve o congresso da FEPAL, né, da qual você foi convidado, eu também, né, o Mesa de Debates fui convidado também, mas infelizmente a gente não pôde participar por condições financeiras. E a extrema-direita, através da Carla Zambelli, viu a sua fala e começou aí a fazer um monte de ameaça, aquele estardalhaço na internet. Primeiramente, o que aconteceu no Congresso da FEPAL, né? E como que você vê essa atitude da extrema-direita? Olha, eu só participei de uma sessão do Congresso que era aberta para os ativistas que constroem solidariedade com a Palestina. Então, não sei te falar uma avaliação global do Congresso. Mas essa sessão que eu participei, me foi concedida a palavra, e eu coloquei a opinião, eu estava representando o PSTU, eu coloquei a nossa opinião, e a nossa opinião tem muitos pontos que entram em confronto com as visões da extrema-direita e dos apoiadores do Estado de Israel, entre os quais nós entendemos que a ação da resistência palestina no dia 7 de outubro foi uma ação justificada, que conseguiu colocar a questão palestina na pauta, na agenda internacional. Nós entendemos que não tem solução para o Oriente Médio ter paz se não tiver fim o Estado de Israel. Nós temos uma posição muito crítica sobre o papel que cumpre a Autoridade Nacional Palestina e seus acordos de cooperação de segurança com Israel, e também sobre o governo brasileiro. O que nós cobramos do presidente Lula é uma coerência. Então, se ele acha que há um genocídio, de fato é um genocídio que está ocorrendo em Gaza, ele tem que tomar as medidas que estejam à altura desse entendimento, ou seja, dar passos adiante e romper as relações diplomáticas e comerciais com o Estado de Israel. Depois que eu fiz essa fala, mais ou menos no mesmo tempo que eu fiz aqui, foi bem curta, o que acontece? A gente colocou na internet um comitê de solidariedade à Palestina de Santa Catarina, colocou primeiro, coloquei depois, e de algum lugar a extrema-direita pegou essa fala e começou a fazer uma campanha falando que isso era antissemitismo, que eu estaria defendendo a aniquilação do povo judeu, mas tudo isso é uma mentira, né? Porque quando nós falamos do Estado de Israel,
de acabar com o Estado de Israel, nós não estamos falando de perseguir o povo judeu ou acabar com o povo judeu. São coisas diferentes, o Estado e a população judia, né? Inclusive, há muitos ativistas judeus que não concordam com o que o Estado de Israel está promovendo hoje, não apenas na Palestina, mas no Líbano e outros países do Oriente Médio. Então, aí, o que aconteceu? Quando eles colocam Carla Zambelli, o Jair Bolsonaro colocou também, e o site Brasil Paralelo, o Antagonista, quando eles colocaram as imagens e colocando que é antissemitismo e tal, eles, na verdade, eles incentivam as pessoas a te achar na internet e ficar te hostilizando. Então, eu recebi uma série de mensagens, algumas até ameaçando de morte, mas a maioria é xingando, uma coisa muito desqualificada. Então, foi esse o episódio até agora. Eu não sei se alguma entidade ligada ao Estado de Israel ou à extrema-direita vai buscar a via judicial, como fez contra outros ativistas, né? Como foi o caso do Breno Altman. Também não sei se eles vão procurar o caminho da agressão física, como fizeram com uma ativista nossa aqui da Frente Palestina de São Paulo e do Núcleo Palestino do PT, a Daniela. Então, neste momento, o que tem é uma campanha nessas mídias de extrema-direita, passando essa imagem totalmente equivocada sobre as posições que eu defendi em nome do PSTU no Congresso da FEPAL. Ô, Fábio, eu vou falar um pouco como que eu enxergo, né, essa questão, seja, né, essa violência de Israel contra a Palestina, mas também, né, essa ação do Líbano. Para mim, né, não sei quanto a você, é uma tentativa clara, né, e eu vou falar aqui com todas as letras, sem medo aqui, e clara e reacionária, né, do Estado de Israel, de expandir o seu próprio território, né? Então, o Estado de Israel é um Estado colonialista que vive das guerras contra os povos árabes e busca, assim, a sua expansão territorial. Então, por exemplo, o que eles estão fazendo em Gaza, se você observa as intervenções do Netanyahu, você vê, ele quer transformar Gaza em algo parecido com a Cisjordânia, ou seja, ilhas com palestinos sitiadas por todos os lados por tropas israelenses e convivendo junto com colônias de sionistas dentro da faixa de Gaza, como faz na Cisjordânia. Então, ele tem claramente o objetivo de tomar terras de Gaza para colonização. A mesma coisa ocorre na Cisjordânia. Eles estão aproveitando esse momento para avançar de forma mais agressiva, dividir a Cisjordânia, separar os palestinos que estão na parte norte dos que estão na parte sul. Estão promovendo massacres no norte da Cisjordânia, em cidades como Tulkarem, Jenin, Tubas e Nablus. Então, esse objetivo existe mesmo. E quanto ao Líbano, o que está sendo ventilado é a possibilidade de Israel tomar uma faixa de 30 quilômetros do sul do Líbano, né? E que, aparentemente, os Estados Unidos já deu sinal verde. Agora, o problema é que 2 dias atrás começaram a entrar por terra, teve resistência, 8 soldados israelenses morreram na invasão. Então, eles estão seguindo um esquema covarde de bombardeios aéreos. Mas eu não tenho dúvidas que, abrindo possibilidade, o Estado de Israel toma as terras e, com o passar do tempo, vai procurando, digamos assim, criar uma situação de fato de ocupação e de tomada desses territórios árabes. O Fábio, né, com a entrada do Irã, você acredita que pode acontecer uma guerra regional, né, entre Irã e Israel?
E qual que é o risco, né, de uma guerra regional na região poder tornar algo pior, como uma guerra, tipo uma terceira guerra mundial entre os Estados Unidos apoiando Israel, Rússia, por exemplo, apoiando o Irã? Então, eu acho que já existe uma guerra regional em curso. Então, o Estado de Israel não apenas está operando na Palestina, realizando um genocídio, mas ele já entrou no Líbano, ele promoveu ataques contra cidades na Síria, no Iêmen, e fez, inclusive, o assassinato do líder do Hamas em Teherã. Então, o meu entendimento é o seguinte, já existe uma guerra regional em curso. Agora, o que acontece? Quando a gente olha para os países, né, que você citou, que são os países imperialistas, né, os países que têm poder de mando nessa ordem mundial, ou seja, de um lado, os Estados Unidos, os países imperialistas europeus e o Japão, e de outro lado, a China e a Rússia, o que a gente vê? Os Estados Unidos e os europeus, o que eles falam? Eles falam que tem que ter um cessar-fogo. Enquanto não tem, provém armamentos poderosos para Israel seguir o genocídio. Ou seja, um discurso totalmente hipócrita. E garantidor da continuidade do genocídio. Mas, por outro lado, a China e a Rússia não têm interesse em algum tipo de guerra regional. A China, particularmente, porque ela tem interesses comerciais. E essa região do mundo passa uma parte grande do comércio internacional, não apenas de petróleo, mas comércio de mercadorias. E a China tem como prioridade a sua agenda comercial, e não uma agenda de solidariedade aos palestinos. Por isso que o papel da China até agora, nesse último ano, foi de pressionar para que os Houthis parem de interromper a navegação comercial pelo Mar Vermelho, pressão sobre o Irã, para o Irã não responder aos ataques israelenses, e um papel similar cumpre a Rússia. Então, o que eu vejo é que na ordem internacional, o que acontece? A defesa dos palestinos, a pauta palestina está em alta, pela ação da resistência. Mas o interesse de defender o direito do povo palestino às suas terras, às suas casas, a construir o seu Estado livre e soberano, isso daí não é prioridade para as potências que mandam no mundo. Então, de um jeito ou de outro. Então, eu não vejo que esse conflito que já está regionalizado possa levar a uma terceira guerra mundial. Mas o que eu vejo é o Estado de Israel fazendo uma tática que é, primeiro, massacrar os palestinos e reduzir o máximo possível as forças da resistência palestina, em particular do Hamas. Agora, ele foi para uma outra etapa, que é promover um ataque brutal contra o Líbano, que é o que ele está fazendo, e enfraquecer o máximo possível as forças da resistência libanesa. E que ele teve um sucesso nos últimos 10 dias, assassinando vários dirigentes do Hezbollah, reduzindo os estoques de armas, invadindo as redes de comunicação do Hezbollah. Então, eu vejo que ele está nessa fase. Assim que ele enfraquecer o Hezbollah, eu acho que o Estado de Israel vai se voltar contra o Irã. Então, ele está procurando fazer uma coisa de cada vez. E aí, Guilherme, a gente vê um erro, em particular do regime iraniano, que lidera o que é o autodenominado eixo da resistência. Quando começou o genocídio em Gaza, o que seria o mais coerente de ser feito? São todas as forças solidárias à Palestina promover uma ação contra Israel, abrindo várias frentes e dificultando a possibilidade de Israel seguir o genocídio. Mas essa não foi a posição nem do regime iraniano, nem do Hezbollah. Os únicos que fizeram algo de verdade foram os iemenitas Houthis. Na época,
o Ayatollah Khamenei, que é o principal líder do Irã, e o Hassan Nasrallah, que é o principal líder do Hezbollah, eles declararam que estavam solidários aos palestinos, mas que apenas atacariam Israel se Israel atacasse os seus países. Ou seja, deixando os palestinos isolados. Então, isso me lembra muito um poema do Brecht, que ele fala o seguinte: primeiro eles vieram e atacaram tal grupo, só que eu não era desse grupo, não liguei. Aí atacou outro, eu também não era desse grupo, não dei atenção. Depois atacou outro, agora eles vieram me atacar. E agora eu estou sozinho. Então, eu acho que o Irã ele cometeu um erro de, no momento em que se inicia o genocídio, de não ter tomado uma posição contundente, inclusive do ponto de vista militar, e o Hezbollah a mesma coisa, contra o Estado de Israel, porque o desfecho poderia ter sido mais rápido e totalmente diferente. Ô Fábio, já faz algum tempo que eu estava pensando sobre isso, né? E eu acho que eu cheguei, inclusive, a comentar com a Soraya, né? Não, se não for por meio de entrevista, de live, mas, né, pessoalmente, eu, sinceramente, eu acho que, né, não está na hora, né, dos setores da esquerda, a âmbito mundial, né? Eu sei que é difícil fazer isso, pode até parecer utópico, organizar uma grande paralisação, né, em defesa da causa palestina, porque eu vejo que a resposta, né, tem que ser por meio da ação da classe trabalhadora no âmbito mundial, né? Então, Guilherme, eu concordo com você totalmente. O que a gente teve até agora, por parte do movimento sindical combativo, foi uma posição de declarações, participação nas manifestações, mas não chegou ao nível de você buscar o caminho de paralisações, com exceção do Estado espanhol. Lá, organizações sindicais, inclusive que fazem parte da Rede Sindical Internacional, puxaram dias de sindical de solidariedade à Palestina, com manifestações, paralisações, que foi bem interessante, particularmente na Catalunha. Mas os outros lugares a gente não conseguiu ainda chegar a este ponto. Mas eu concordo totalmente com você que quem mais tem compromisso com a causa palestina, não há sombra de dúvida, é a classe trabalhadora e a juventude de todos os países do mundo. E caberia, sim, uma ação mais contundente da classe trabalhadora, com seus métodos de luta, para promover essa solidariedade à Palestina e tentar paralisar, né, o genocídio que está sendo levado pelo Estado de Israel. Ô Fábio, perguntando sobre o papel da CSP com lutas, né, e já, né, fazendo uma proposta aqui na entrevista, por que a Conlutas não cria uma carta, né, direcionada às outras centrais sindicais, como a CUT, CDB, Força Sindical, propondo, né, essa questão? Então, nós levamos para o Fórum das Centrais Sindicais, mas ainda não virou. E no Fórum das Centrais Sindicais, a ideia que prevaleceu, isso mais lá para o início, né, do genocídio, é uma linha de defesa da paz, sem uma ação direta da classe trabalhadora. Foi isso que prevaleceu lá atrás. Mas nós vamos buscar novamente, ver como a gente envolve o movimento sindical e tentar construir. Se não der paralisação, tudo bem. Vamos ver se a gente consegue, no mínimo, organizações da classe trabalhadora, uma presença em todos os meios de comunicação da classe trabalhadora, fortalecer as ações de rua que estão ocorrendo em todas as principais capitais do país, mas tentar fazer uma presença mais forte, né, das centrais sindicais. Então, isso está no nosso horizonte, sim, e é necessário fazer.
Ô, Fábio, você falou dessa questão, né, da paz, né? De fato, né, eu acho que é uma demanda de extrema, né, extremíssima urgência o cessar-fogo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fala de paz, mas como que fica a situação dos palestinos que tiveram a sua vida devastada aí, né, já completando aí um ano? Olha, Guilherme, a situação na Palestina, ela está terrível. Eu não sei se em algum momento ela foi pior. Se foi, está mais ou menos equivalente. Então, é uma situação muito difícil. Claro que a gente quer o cessar-fogo, que hoje significa Israel parar de matar os palestinos, né? Mas a gente não se limita ao cessar-fogo, né? No caso de Gaza, tem que retirar todas as tropas de Gaza, acabar com o cerco a Gaza. Então, as demandas elas vão para além disso. Agora, sobre a questão do Estado palestino, existem duas visões dentro das forças de esquerda. Tem uma visão que é majoritária, que defende a ideia da construção de um Estado palestino nos territórios palestinos tomados por Israel em 1967, ou seja, faixa de Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental. Equivale a 22% aproximadamente do território palestino. Então, isso é o que chamam da solução de dois estados. Então, Israel viver junto com o Estado palestino. Tem outra ala, que é minoritária, e que tem uma posição mais radical, a qual eu estou de acordo, que é a seguinte: nós achamos que essa história dos dois estados, ela é, na verdade, uma miragem, ela é uma ilusão, que não apenas ela não garante justiça para a integralidade do povo palestino, como ela também, o Estado de Israel não tem nenhuma intenção em permitir a formação de qualquer tipo de Estado palestino em qualquer centímetro do território palestino. Essa é a posição do governo israelense, a posição do Estado de Israel. Então, o que a gente vê é que teria que ser desmontado esse Estado de Israel, desmantelado, acabado, e, sobre todo o território palestino, ser construído um novo Estado, um Estado palestino, laico, democrático, não racista, de tal forma que os palestinos possam viver em paz e, com certeza, vão aceitar viver com eles quem aceitar viver em paz com eles, né? Então, eu acho que, como horizonte estratégico, a luta tem que ser uma luta de a classe trabalhadora e a juventude dos países árabes para pôr fim ao Estado de Israel, contando com isso com a nossa solidariedade internacional. E eu, Fábio, acho que é importante a gente aprofundar aqui, né? Porque, né, ser contra, né, o Estado de Israel não significa, né, ser contra a população judaica, né? Porque eu vejo que existe muito essa confusão e a própria Carla Zambelli, né, quando te ataca e ataca outros, né, companheiros, ela disseminam, né, bastante essa confusão de que vocês estariam contra o povo judeu. Então, o Estado de Israel, a ideologia que justifica o Estado de Israel é chamada de sionismo, que é um movimento que iniciou no final do século XIX e defende a ideia que o povo judeu é uma nacionalidade que tem que ter o seu Estado, né? E que, para isso, todos os meios são justificados, né? Então, nós somos antisionistas, mas sionismo e judaísmo são coisas diferentes. O sionismo tenta se apresentar como representando o conjunto da população judia que tem no mundo. Mas o movimento sionista nunca conseguiu representar a totalidade do povo judeu. Inclusive,
até a formação do Estado de Israel, ele era um movimento minoritário entre a população judia. Então, o que a gente diz? Nós não somos anti-judeus, nós não defendemos o anti-judaísmo, ou, usando outro adjetivo, antissemitismo. Nós somos anti-sionistas, nós somos contra o Estado de Israel, porque é um Estado assassino, porque é um Estado racista, porque é um Estado colonialista. E nós não defendemos nenhum tipo de Estado dessa natureza. Por exemplo, o Estado nazista tem que acabar com o Estado nazista como foi acabado. O Estado racista de apartheid que tinha na África do Sul, a mesma coisa. Então, a gente defende o fim do Estado de Israel em base a essas características da natureza do Estado de Israel. Mas isso não pode ser confundido com a população judia. São coisas totalmente diferentes. Inclusive, viu, Guilherme, como curiosidade, quem apoia o Estado de Israel, esses movimentos neonazistas europeus, vários deles apoiam o Estado de Israel. Olha que interessante. Eles são anti-judeus, mas eles são pró-sionistas. Nós somos exatamente o contrário. Exatamente o contrário. A gente é anti-sionista e a gente é contra qualquer forma de discriminação contra o povo judeu. Ô, Fábio, quando você estava falando aí da criação, né, do Estado de Israel, eu estava lembrando aqui, na época que eu estava no colegial. No colegial se disseminava muito para a gente, né, de que o Estado de Israel, né, só existiu porque porque a ONU queria beneficiar os judeus por judeus terem sido perseguidos aí na época pelo nazismo. Eu gostaria que você comentasse essa visão que me parece um pouco equivocada, né? Pouco não, bastante. Então, o Estado de Israel ele é formado a partir de um encontro de interesses entre o imperialismo europeu, em particular o imperialismo britânico, e o movimento sionista. Foi um encontro de interesses. Qual é o interesse do imperialismo britânico? O Oriente Médio ele é uma região muito importante, não apenas por causa das reservas de petróleo e gás, mas também porque ele é uma área de trânsito entre 3 continentes. Então, ele tem uma posição estratégica. Então, qual foi a intenção do imperialismo britânico? Foi de transferir uma população de origem europeia, judia europeia, para a Palestina e construir um Estado lá judeu em oposição a todos os povos árabes. A França tentou fazer a mesma coisa no Líbano. Queria construir um Estado cristão em oposição aos povos árabes de toda a região. Então, você cria um tipo de posto avançado, né? Ou, usando outro nome, um enclave, né? Um enclave colonial, que é um enclave militar também. Então, o imperialismo, quando apoiou, incentivou a formação do Estado de Israel, ele tinha esse objetivo, de ter um grupo totalmente aliado e dependente do imperialismo, que ia ser uma ponta de lança contra os povos árabes em caso de qualquer luta, de qualquer revolução. E o movimento sionista, ele queria construir um Estado, né? Então, ele, ao invés de lutar pelos direitos dos povos, da população judia em cada um dos países que eles estavam, ou uma alternativa, quando estava tendo a perseguição nazista, a maioria da população judia queria ir para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, assim como quase todos os países do mundo, não aceitavam refugiados judeus, a menos que fossem milionários, né? Então, o que acontece? O movimento sionista aproveitou, inclusive fez pactos com o governo nazista para direcionar essa população para a Palestina, para a colonização da Palestina. Então, o Estado de Israel, ele, na verdade, quando a ONU vota, ela estava representando interesses desses países imperialistas, inclusive para
ganhar a votação da partilha da Palestina, foi preciso fazer um lobby, que entraram nesse lobby os Estados Unidos, os países imperialistas europeus, a União Soviética, todo mundo pressionando. Por quê? Porque a ONU estava dando seus primeiros passos, mas já tinha alguns, digamos assim, princípios do direito internacional. Um deles é o direito de autodeterminação. Então, por exemplo, na Palestina, a população local teria que ser consultada, e ela não foi. A maioria da população na Palestina, naquele momento, era palestina, era árabe, né? Então, o que eu digo para você? O Estado de Israel ele foi apresentado para o mundo como uma solução para evitar a perseguição aos judeus. Mas, ao contrário de garantir o fim dessa perseguição, ele, na verdade, colocou a população judia num beco sem saída. Por quê? Ela tem um Estado assassino, um Estado que qualquer um que liga a televisão fica chocado com o que ocorre em Gaza, o que ocorre no Líbano, o que ocorre na Cisjordânia, e isso acaba deslegitimizando qualquer coisa ligada a esse Estado, e esse Estado tem que se vincular à população judia. Então, acaba sendo uma fonte de alimentar o antijudaísmo. Então, por isso que a gente diz, e tem vários grupos de judeus antisionistas que dizem a mesma coisa, que esse Estado não nos representa, que alguns deles, inclusive, defendem o fim do Estado de Israel, que o povo palestino tem que ter direito às suas terras, ou seja, tudo que foi roubado dos palestinos deve ser restituído. Então, a formação do Estado de Israel, eu te digo isso, foi para responder os interesses imperialistas de dominar o Oriente Médio junto com o movimento sionista. Ô, Fábio, existe uma certa naturalização, tá, chamada comunidade internacional, né, pelas ações do Estado de Israel, porque, assim, na verdade, mais um desabafo. Uma coisa que eu fiquei chocado, né, quando eu soube que tinha uma rave, né, uma festa, acontecendo a 300 metros, né, da faixa de casa. É como se fosse, sei lá, tivesse rolando uma festa na frente, né, da prisão de Auschwitz, né, na Alemanha. Por que a comunidade internacional naturaliza esse tipo de absurdo? Então, eu entendo, existe uma naturalização, não há sombra de dúvidas sobre isso, mas eu acho que atende aos interesses imperialistas. Então, o Estado de Israel, são pouquíssimos países do mundo que não reconhecem o Estado de Israel. E até dirigentes que se dizem a favor do povo palestino defendem o direito de existir e continuar o Estado de Israel. Então, eu acho que é o seguinte, o Estado de Israel ele é extremamente útil para os interesses de dominação dos povos árabes, porque ele está encravado bem no meio da região. Olha só você, toda a população judia está envolvida com o exército, então você tem um exército que você nem precisa pagar, né? E ela é usada para agredir os povos árabes. Então ela é extremamente útil, e por isso que quase todos os países defendem, né, esse Estado. E quando, por exemplo, o genocídio em Gaza, no máximo que você encontra aí na imprensa internacional é excessos, o problema é o Netanyahu, né, sempre preservando o Estado de Israel, né? Então eu acho que nós, enquanto classe trabalhadora, nós temos que desvendar, né, esse mistério e mostrar que o problema é o Estado de Israel. E o Estado de Israel está respondendo a interesses que não são dos povos da região, está respondendo a interesses dos países que dominam o mundo, né? E por isso que a luta palestina ela é diretamente uma luta também anti-imperialista. Ô, Fábio, falar um pouco da atuação da esquerda brasileira em torno da questão desse tema, né?
eu vi que vocês fizeram, né, uma atividade, né, com candidaturas, né, agora eu esqueci o nome do lugar, né, mas uma coisa que chama a atenção, por exemplo, a principal candidatura de esquerda, né, da esquerda majoritária em São Paulo, né, o Guilherme Boulos, chegou a afirmar que não é prefeito de Tel Aviv. E ele ficou na defensiva, por exemplo, no primeiro debate, quando, por exemplo, o Marçal, né, utilizou daquele discurso que a gente conhece muito bem, né, contra o povo palestino. Eu queria saber você, como que a esquerda majoritária está agindo perante a esquerda brasileira, está agindo perante essa barbárie? Então, olha, nas eleições, a estratégia que o Boulos e a sua equipe tiraram foi digamos assim, de moderar o discurso e se afastar das pautas de esquerda que podem provocar algum tipo de discussão. Então, por exemplo, ele não se posiciona sobre a questão palestina. Não aparece em um ato desde outubro do ano passado, tá? Então não é só agora que está na reta final das eleições. E por quê? Isso é um gesto consciente de não querer se associar a um tema que causa algum tipo de controvérsia. Por quê? Porque ele acha que para ganhar a eleição ele tem que entrar numa camada da população que é mais conservadora, e por isso ele esconde esses temas. Outro tema, por exemplo, a legalização do aborto, que é uma luta das mulheres, é um direito das mulheres. Também o Boulos não fala nada sobre isso, ele só fala do aborto legal. Bom, aborto legal já tem, né? O problema é o direito, em particular, das camadas mais pobres da população de terem acesso a um aborto em boas condições para evitar sequelas, evitar mortes, ou seja, um direito. Olha só você, Guilherme, a chefa do imperialismo americano, a Kamala Harris, defende o direito ao aborto, mas o Boulos se recusa a falar sobre o assunto. Ele não fala, ele fala só defendo o aborto legal. Então, quando a esquerda começa a se afastar das pautas da esquerda, eu acho um erro. Pode ser até que o Boulos ganhe a eleição, hein? Porque pode ser que ele vá com o Marçal aqui e aí ele se torna favorito para vencer a eleição. Tudo bem. Só que ele está numa armadilha histórica. Uma vez prefeito, o que ele vai fazer? Ele vai reafirmar essa estratégia de moderar discurso, de esconder as pautas que são estruturais para a esquerda, para a classe trabalhadora, para as mulheres oprimidas. Então, eu acho que é um beco sem saída que ele está se metendo, e a maioria da esquerda, a esquerda reformista, ela tem a mesma avaliação. E ele se apoia muito do exemplo do Lula, né? O Lula, antes, em 82, quando ele foi candidato a primeira vez, nos anos 80, ele tinha uma imagem mais radical, né? O cara das greves, enfrentava a ditadura, tal. Aí ele passou por um processo de, digamos assim, de mudança de perfil para amenizar esse perfil, para tirar essa visão radical. E virou o Lulinha Paz Amor, que ganhou a eleição em 2002. Então, o Boulos está tentando fazer o mesmo processo. Agora, o que eu te falo, Guilherme, é numa situação que nós estamos hoje no mundo. O capitalismo, ele desde 2007, 2008, ele entrou numa crise econômica que ele nunca conseguiu se recuperar. Essa situação econômica provoca mais atrito entre os imperialismos e diversos interesses econômicos, provocando mais guerras, mais disputas. E aí, se a esquerda baixa a bandeira e deixa de defender as pautas que são as pautas verdadeiras de interesse da classe trabalhadora internacional, como é que você oferece uma alternativa? Você não oferece alternativa. E o que a gente vê no Brasil, por exemplo, você vai no Congresso Nacional
que você vê? Você vê a extrema-direita apresentando as suas pautas e a esquerda se fingindo de morta, né? Como se não tivesse pautas muito importantes a serem defendidas. Então, eu julgo que essa posição de moderar discurso, esconder pautas estratégicas, tal, é um beco sem saída. Infelizmente, a maioria da esquerda está metida nessa e pode até ter sucesso eleitoral, né? E se ganha a eleição, aí que os caras ficam convencidos mesmo que estava certo. Mas também, se perder, vão dizer, tinha que ser mais, aparecer mais moderado ainda. Pois é, eu diria que aquela frase do Marx do 18 de Brumário em relação ao Boulos e Lula faz bastante sentido, né? A história se dá pela primeira vez pela tragédia, a segunda pela farsa. E o Fábio, recentemente estava conversando, né, com minha mãe sobre esse tema e existe uma visão de que, né, errada, né, de que o povo judeu e o povo árabe seriam, né, inimigos históricos, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco, né, essa visão. Então, essa visão é uma visão essencialmente errada. Nem sei o que dizer mais sobre isso, porque o que acontece? Eles são todos povos semitas, né? Porque os judeus têm uma parte que são judeus de origem europeia, né? E tem outra parte que são judeus de origem árabe ou oriental, os sefarditas. Então, são dois grupos diferentes, né? Se eu não me engano, os de origem europeia são um pouco maiores que os demais todos juntos. Esses que não são de origem europeia são povos semitas, que nem os árabes, que também são povos semitas. É até engraçado, quando alguém fala de antissemitismo dos árabes, os árabes são povos semitas. E, como é que eu diria? Quando se forma... bom, então, o povo da região é todo árabe, seja de religião judaica, seja de religião cristã, seja de religião muçulmana, seja sem religião, eles são árabes. Então, tem judeus árabes, né? Agora, o que acontece? O sionismo, ele trabalhou para separar os judeus dos árabes. Essa é a ideia do sionismo. Então, com o seu processo de colonização da Palestina e depois a formação do Estado de Israel, ele fez uma separação e jogou um contra o outro, né? Mas, historicamente, isso não se verificava. Podem ter conflitos que ocorreram no passado, um aqui, o outro ali, mas, como regra geral, os judeus prosperaram no mundo árabe e também sob os otomanos, né, que não são árabes, mas, enfim, dominavam boa parte dos países árabes. Os judeus prosperaram, né? Então, eu não vejo uma incompatibilidade, né? O que eu vejo aí é o sionismo trabalhando para jogar um contra o outro. E ele atrai os judeus para o seu lado, oferecendo vantagens que, se ele simplesmente fosse árabe, não teria. Por exemplo, na Palestina, o roubo das casas dos palestinos, o roubo das terras, isso acabou beneficiando a população judia, né? Então, ela acabou tendo um comportamento de sócia menor desse empreendimento maior, que é o sionismo e sua obra maior, Estado de Israel. Então, minha opinião, curta e grossa, não há incompatibilidade do ponto de vista histórico. Muito pelo contrário, eles sempre conviveram, mas existe um movimento dos nossos tempos, que é o sionismo, que colocou uma cunha entre os povos árabes e os judeus. Certo. Indo aí para a parte final da nossa entrevista, o Fábio, né? A gente vê muito comentários, né, que são incentivados aí por setores evangélicos de que Israel seria a população, né, de Deus, os escolhidos de Deus, e quem, né, supostamente
mexer com Israel vai receber a ira de Deus. Essa visão, né, como ela é prejudicial na política, né, seja fazer os combates aqui no Brasil, mas na política internacional como um todo? Então, essa visão messiânica, ela também é uma visão totalmente equivocada, né? Primeiro, esse Israel bíblico não tem nada a ver com o Israel atual, certo? São coisas totalmente diferentes. Segunda coisa, será que esse Deus ele só vai proteger os judeus e aniquilar os outros, os cristãos, os muçulmanos, os que não têm religião? Que Deus é esse? Então, agora, o impacto na política atual, ele serve de uma justificativa, né? E ele atrai para a defesa de Israel setores não judeus. Então, tem um biógrafo do Netanyahu que fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que a juventude nos Estados Unidos vai se afastar da defesa do Estado de Israel, mas que há outros setores, que são o sionismo cristão, que vai servir de base de apoio para o Estado de Israel. E é isso que a gente vê nos Estados Unidos, é isso que a gente vê crescer na América Latina. E também os grupos de extrema-direita. Então, por exemplo, esses neonazistas europeus, todos são amigos de Israel. O Orbán, que é o presidente da Hungria, primeiro-ministro ou presidente, não lembro, ele é amicíssimo de Israel. A AfD gosta de Israel, odeia judeus, mas gosta de Israel. Então, a base de apoio para esse projeto sionista, nesse momento histórico, o que acontece? Ele vai alienando a juventude judia, em particular nos Estados Unidos, que é onde que tem duas grandes concentrações, né, da população judia no mundo. Uma está na Palestina, a outra está nos Estados Unidos. Na Palestina, essa população se comporta como colona, né? Nos Estados Unidos, eles não estão, né, se beneficiando de nenhuma forma. Então, a juventude começa a ter uma posição crítica contra Israel. E quem vai defender Israel? Esses lobbies fundamentalistas cristãos. Esses vão tendo... E aí casa com esse discurso, né? Casa com o discurso de que Deus escolheu esse povo. Então, ganha aí uma justificativa, que é uma justificativa falsa, mas, enfim, né? É uma fake news, mas acaba atraindo uma parte do apoio, né, para o Estado de Israel. Ô, Fábio, eu não sei se vou fazer a última pergunta para você, eu não sei se é muito devaneio da minha parte e perante a situação, se nem tem condição para que isso aconteça. Mas é possível, né, pensar um partido marxista, né, que tem aí as suas raízes, né, do trotskismo, né, que é uma vertente que eu particularmente acredito e acho que você também, dentro da Palestina? Com certeza. Vou te falar uma coisa muito interessante. As correntes marxistas, elas tiveram um momento que elas tiveram muita força no movimento da Palestina, que é o final dos anos 60, começo dos anos 70. Depois a maioria dessas correntes acabou se adaptando, se perdeu, né? Elas não eram digamos assim, do ramo trotskista, né? Mas eram marxistas e a produção política delas se assemelha muito à produção política marxista desse viés trotskista, né? Então, por exemplo, a editora Sunderman, né, que é uma editora que tem ligações aí com o PSTU, ela publicou um livro do Ghassan Kanafani, que chama A Revolta de 1936 a 39 na Palestina. Esse livro, se você ler, ele parece Teoria da Revolução Permanente, do Trotsky. Porque ele analisa... O nome do livro chama A Revolta de 1936 a 1939 na Palestina. Ghassan Kanafani.
esse companheiro, ele era o segundo dirigente mais importante da FPLP, e ele foi assassinado pelo Mossad no Líbano. Mas você lê o livro, ele faz uma análise de como as classes sociais se comportaram no movimento em que a Palestina quase se libertou. E ele vê as classes, ele fazendo um resumo, o primeiro parágrafo começa assim, quem são os inimigos da causa palestina. E aí ele fala, os inimigos, além de Israel e dos seus apoiadores imperialistas, são os regimes árabes, os países vizinhos e as elites palestinas. Olha que interessante. E aí ele mostra um movimento que foi se enfrentando com todos esses inimigos e acabou sendo derrotado em 39. Então, o que eu diria para você? Para os dias de hoje, eu acho que toda a linha que as correntes stalinistas, que sempre foram hegemônicas na esquerda, defenderam para a Palestina, elas se mostraram, como é que eu diria? Elas não passaram na prova da história. Por exemplo, o Partido Comunista Palestino, na época da Nakba, apoiou a partilha da Palestina, o Stalin deu armas para os sionistas expulsarem os palestinos, e o Partido Comunista Palestino apoiou tudo isso e ainda integrou as milícias do Haganah para expulsar palestinos. O que isso tem a ver com esquerda, com marxismo? Não tem nada a ver, verdade? Uma traição histórica. E nos tempos atuais, o que essas correntes stalinistas defendem é uma aliança com os regimes árabes vizinhos, vários dos quais regimes assassinos, como o regime da Síria. Ou também uma aliança com o regime iraniano, que também é outro regime, que é um regime capitalista, totalitário. A gente assistiu como ele tratou o movimento das mulheres. Eles querem obrigar as mulheres a ter determinada vestimenta. E mataram 300 mulheres para garantir isso. O que isso tem a ver com esquerda, com liberdade? Não tem nada a ver com isso. Então, eu acho que as ideias do trotskismo, de uma oposição a todos os setores capitalistas, de se basear na classe trabalhadora, nos camponeses, né, como as forças vitais da revolução, elas estão totalmente presentes na Palestina. Então, é necessário a gente caminhar para construir esse partido. Infelizmente, não tem esse partido hoje, né, dentro da Palestina. Mas o nosso esforço aí, estou falando nosso aqui enquanto eu sou do PSTU, né, que está vinculado a uma organização internacional, que chama Liga Internacional dos Trabalhadores Quarta Internacional. O nosso esforço é para a construção desse partido, que vai ser muito útil para ajudar a luta palestina a se fortalecer e derrotar Israel. Perfeito, então, maravilha. Fábio, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, agradecendo aí primeiramente a sua participação, né? Dizer que a gente do Mesa de Debates vamos estar acompanhando e dando voz aí, né, para essa questão. E passo a palavra aí para você fazer suas considerações finais. Então, Guilherme, primeiro, agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com você e com todos que estão acompanhando aí a nossa live sobre essa questão, que é uma questão muito importante, a causa palestina, e deixar um convite para todos. Na semana que vem, a gente vai organizar uma manifestação no dia 8, né, em frente ao MASP, e depois caminhar até a Praça Roosevelt, e vão ter outras atividades que também são interessantes, né? No dia 7, lá no Aljânia, vai ter uma atividade que vai discutir, né, o dia 7 de outubro, e no dia 11 vai ter lá na Faculdade de Direito, lá do São Francisco, também uma atividade importante para fazer um balanço desse ano aí da luta palestina pela sua libertação. Então fica o convite e obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês. Maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Fábio, né, também agradecendo a você que estiver nos assistindo.
Peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço e fui.